Olá, está começando mais um Câmara Recebe aqui pela TV Câmara de Rio Preto. Hoje com a presença do presidente da Incope, o José Antônio Basílio. Basílio que fez carreira aí na Caixa Econômica Federal, se aposentou como superintendente regional e desde o primeiro ano do governo Valdomiro Lopes preside a empresa de construções populares. Obrigado pela presença, Basílio. Antes de a gente falar, a gente vai falar bastante aqui do Minha Casa Minha Vida, queria só que você explicasse o que diferencia a Incope da Secretaria de Habitação, que nós temos duas pastas aí, muita gente confunde a função de cada uma. Correto. Basicamente, a Incope cuida dos convênios, seja a nível de governo federal, governo estadual, como também dos imóveis em estado de risco, que são aqueles imóveis em que a pessoa não tem condição de reformá-lo e coloca em risco a vida da família. Já a Secretaria de Habitação cuida de loteamentos irregulares, que é um quantitativo muito grande e isso demanda muito tempo. Tá certo. Bom, vamos falar do Minha Casa Minha Vida. O senhor esteve recentemente aqui na Câmara, falou à comissão de vereadores que estuda aí possíveis falhas no programa, né? E o senhor deu um dado alarmante, que passariam de 1.000 o número de fraudes envolvendo a negociação, a venda, aluguel de casas. O que tem sido feito para tentar coibir esse tipo de prática? Olha, na realidade, até coisa de 1 ano e meio atrás, antes de termos uma reunião com o Ministério da Cidade e com a Caixa, nós estávamos diante das denúncias, visitando os imóveis, colhendo o depoimento dos vizinhos, fotografando, atestando realmente de forma conclusiva a ocupação irregular dos imóveis e encaminhado à Caixa. Após esse período, aí ficou com o 0800 da Caixa essa responsabilidade. Eventualmente, quando nos ligam, nós vamos ao local e fazemos o mesmo processo. E o que tem chegado a esse número? É que as pessoas vão vendo que os imóveis não estão sendo retomados, que nenhuma penalidade é imposta, e isso acaba gerando, inclusive, um incentivo para novas vendas, novos aluguéis, e é isso que nós vamos coibir de agora para frente. Essa fiscalização, essa punição, caberia a quem? Como o imóvel é de propriedade da Caixa, só cabe à Caixa tocar o processo para frente. Então, o nosso papel termina, nosso papel conclui quando nós entregamos o relatório para a Caixa. Daí para frente é a Caixa, a Polícia Federal e a Justiça. O senhor disse que nenhum imóvel foi retomado por venda ou aluguel, enfim. Aqui em Rio Preto, os únicos casos retomados foram os casos de invasão. Naquele momento que a pessoa pega a chave, quando chega no imóvel já está ocupado. Fora isso, casos de vendas ou de aluguel de imóveis, não tivemos nenhuma notícia de nenhuma retomada. Talvez isso até incentive aí essa prática, o pessoal vê que ninguém é punido, né? Porque a retomada do imóvel, ela implica em duas coisas. Primeiro, nós vamos atender aqueles que são mais necessitados. E segundo, teria até o caráter pedagógico, porque aquela pessoa que está sentindo que pode negociar, verificando esses fatos e o risco que ele passa a correr, certamente ele vai brecar esse objetivo. Agora, é preocupante porque essa faixa de renda é onde concentra o maior déficit habitacional e é onde o aluguel ele não segue a lei. Via de regra, o aumento é de 100%, quando o IGPM é 10 alguma coisa, e nessa faixa, face à demanda e procura, as pessoas acabam colocando o valor que querem. Acaba sendo vantajoso, né? Esses imóveis, o senhor disse que se eles forem retomados, qual o destino deles? Se um imóvel, uma casa é retomada, ela vai para o suplente, o primeiro suplente da fila? O que acontece com esse imóvel? Então, esse é um gargalo que existe em termos de legislação. A Caixa precisa de fazer um projeto-lei ou um decreto para que excepcionalize os casos do Minha Casa Minha Vida, que é chamado de faixa 1, que é essa faixa carente. Para que esses imóveis, sendo retomados, eles sejam direcionados àqueles que estão na fila ou até mesmo casos de vulnerabilidade social. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Ele vai para venda, leilão. Se eventualmente for retomado, é que não tivemos nenhum caso Sim. ainda,
se eventualmente for, nas condições atuais, a menos que tenha sido tomada alguma medida imediata, a gente tenha desconhecimento, ele teria que ir para leilão público. E aí foge do controle. Aí qualquer pessoa pode comprar. De qualquer lugar do Brasil, inclusive pela internet, pode comprar um imóvel. Tá certo. A questão da ocupação dos loteamentos, qual a situação hoje do Nova Esperança, do Lealdade, do Amizade? Como é que estão os equipamentos públicos desses loteamentos? Olha, esses loteamentos estão com todos os equipamentos que foram acordados à época que foi assinado o contrato, e tanto Lealdade quanto o Nova Esperança estão completamente dentro daquilo que foi exigido pelo Ministério da Cidade e Caixa. A gente tem recebido muita informação aqui na Câmara, os próprios vereadores, de que existe um clima de insegurança nesses loteamentos, estariam tomados por tráfico de drogas, pelo crime. O senhor tem conhecimento disso? Claro que não é o papel da Incop garantir a segurança ali, mas o senhor tem conhecimento disso e dentro daquele trabalho social que é feito, isso foi detectado? Foi, mas hoje a gente percebe que a questão das drogas, ela está afeta a todos os bairros, a toda a cidade, a todos os municípios. É uma questão que generalizou de tal forma que qualquer lugar que ela se instala, ela multiplica rapidamente. E nesses bairros não é diferente, não foge da regra dos outros. Tem informação até de que haveria um toque de recolher em algum, principalmente no Nova Esperança, que depois das 10 horas as pessoas, vamos dizer, de bem, não podem sair de casa. Olha, eu particularmente, eu posso te informar que eu estive lá, inclusive à época das denúncias, em que nossa equipe estava presente e não notei isso aí. Porque a gente ia um grupo e depois a gente ia para confirmar alguma coisa. E normalmente a gente ia depois do horário. Não tivemos nenhum problema e também não percebi isso aí. Eventualmente pode ter dias ou datas pré-estabelecidas e que fugiu ao nosso controle. Acontece isso, né? Tá certo. Falar um pouquinho aqui de duas leis aprovadas recentemente pela Câmara, duas do vereador Marco Rilo. Uma que quer criar um sistema de fiscalização in loco após o sorteio, para saber se a pessoa que foi contemplada realmente está naquela casa, e outro projeto para que se divulgue a lista pela ordem de suplência da sequência caso alguma pessoa seja excluída. Os projetos foram aprovados, vetados e os vetos derrubados. Na eventualidade dessas leis passarem a vigorar, é viável? A Incop tem condição, a Prefeitura tem condição de fazer cumprir essas normas? Olha, na realidade, isso já existe, porque o papel da Incop dentro do programa Minha Casa Minha Vida é ele fazer a juntada de documentos e encaminha a Caixa. A Caixa analisa e coloca o candidato na condição de apto ou não apto. Aqueles casos que são colocados como aptos vêm numa relação, os não aptos vêm numa outra, que até o ano passado gerou uma polêmica que tinha 500 e poucos nomes, quase 590, por aí, que tinha ultrapassado a renda. Então, tanto num caso como outras listas são divulgadas não só na Incop, não só no site, não só no jornal, mas como também em todos os CRAS. Tá certo. Hoje, quantas pessoas estão na fila para uma casa popular em Rio Preto? Olha, nós acreditamos que deva ter um déficit aí ainda de em torno de 4 a 5 mil moradias. Eu não posso te precisar que no caso do Solidariedade não foi feita uma nova inscrição. Então, como no último muitas pessoas ficaram fora, porque nós temos a Lei 290, que é uma lei municipal, que proíbe que a pessoa que tenha menos de 3 anos faça a inscrição, certamente esse número que nós tivemos aumenta um pouco. Então, eu acredito que em torno de 4 a 5 mil moradias. O senhor falou de Solidariedade, daqui a pouquinho a gente vai falar dele, é o novo conjunto que vai ser entregue em breve, né? Por que as pessoas não foi feito um novo cadastramento, foi apenas recadastrou quem já estava na lista? Porque, na realidade, dentro dessa renda de 1.600, que já era o cadastro anterior, houve entendimento que essas pessoas já estão há algum tempo na fila.
e a reclamação recorrente é que pessoas que fazem muito tempo que estão à espera do sorteio, que fazem inscrição todos os anos, ficam fora. Então, aumenta significativamente a possibilidade desses que fizeram o recadastramento. Eu diria, nós não fechamos ainda, mas a possibilidade chega a 2 por 1, e praticamente a pessoa está com as chaves na mão, ao contrário dos outros. O Nova Esperança deu 9 por 1 no sorteio e o Lealdade deu 7 por 1. Então, hoje, eu acho que a pessoa nunca esteve tão próxima, se tiver tudo ok a situação, tudo regularizado, de conseguir uma casa, né? Quais são os critérios? Renda de 1.600, 3 anos de Rio Preto? A renda de 1.600, é bom que se esclareça, é um decreto da presidência. Nós somos muito cobrados pela população, por que não aumentou a renda? Que a renda está muito baixa, mas nós temos que seguir o decreto da presidência da República. Agora, outro fator impeditivo, quem teve qualquer imóvel, seja pelo município, seja pelo Estado, seja pela federação, ou mesmo qualquer benefício habitacional, automaticamente ele fica excluído do processo. E que a gente tem muitas surpresas após o sorteio, são pessoas que moraram em outros estados e veio para Rio Preto há mais de 10, 15 anos e de repente aparece que ele já teve imóvel. Então, quem foi beneficiado uma vez, automaticamente sai da fila. Tá certo. Bom, inclusive essa é uma das muitas injustiças que o senhor disse aqui durante o depoimento. O senhor vai falar isso daqui a pouquinho, porque nós temos um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois, quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Bom, estamos de volta aqui no Câmara Recebe, hoje com a presença do presidente da Encop, o José Antônio Basílio. Basílio, o senhor chegou a mencionar algumas injustiças que seriam cometidas, principalmente por algumas regras impostas pela Caixa, como uma renda muito baixa, né? O senhor, no depoimento, chegou até a dizer que parece que é um estímulo para que a pessoa não trabalhe para conseguir uma casa. Quais seriam as outras regras que o senhor considera injustas? Na realidade, a questão da renda afeta o decreto da presidência da República. As outras regras justamente no caso de famílias que têm filhos deficientes. Nós tivemos um caso de uma família que tinha filhos excepcionais, no estado lamentável, 4 filhos. Evidentemente que a renda ultrapassou e não pôde ser enquadrado, porque isso é um programa. O programa não pensa, ele não entende o que é justiça ou não. Então, o que eu disse, houve uma deputada que conseguiu aprovar no Congresso, no caso de famílias que tenham filhos deficientes, essa renda advinda do INSS não seja computada. Aí eu acho que restabelece essa justiça que deixou injustiça, que deixou muita gente fora. Mas ainda existem algumas. Nós tivemos caso do marido ser aposentado e a esposa também, cada um com salário mínimo. Uma família aposentada com 2 salários mínimos é uma família que precisa realmente da ajuda do poder público para que tenha seu imóvel. E essas famílias acabam ficando fora. E é na fase da vida que a pessoa mais gasta, porque os remédios são extremamente caros, principalmente quando precisa lançar um monte de antibiótico. Então, eu acho que essa questão precisa ser revista também, e eu acho que nessa lei dessa deputada, que foi um grande insight, poderia ter lembrado também das pessoas idosas que têm um custo muito alto com remédio, em que pese ter a farmácia popular, mas ela não resolve no todo. Então, o governo deveria também não computar a renda dessas aposentadorias. Agora, outra coisa que eu disse que eu acho extremamente injusto, nós tínhamos feito até
um programa muito claro, muito transparente, de fácil entendimento, e de repente veio o sorteio. O sorteio é como você jogar na Mega Sena. De repente você está com um trocado no bolso, você quer se ver livre, você joga, faz um jogo, você corre risco de ganhar. De repente a pessoa fez 10, 20, é a mesma coisa e que causa reclamação recorrente. Eu moro em Rio Preto há mais de 20 anos e fico fora. Então, isso entra como critério, mas o critério não significa necessariamente que vai garantir o imóvel. E nesse modelo que nós criamos, é um sistema de pontuação. E seria de fácil entendimento, que é outro aspecto. Essas regras do sorteio também são difíceis de entendimento. Então, nesse caso, a gente faria uma pontuação de acordo com a idade, de acordo com a necessidade, de acordo com a renda. Por exemplo, quem ganha um salário tem 40 pontos, quem ganha acima do salário tem 30, e a gente ia rebaixando, ia aumentando de acordo com a necessidade. Assim com relação à idade, assim com relação aos filhos, e eu acho que seria um critério que, colocado à lista, ficaria fácil, inclusive, para as denúncias, porque se eventualmente alguém tem 3 filhos, colocou 5, 6, as pessoas sabem. Então, eu acho que essas regras, elas são complexas, inclusive para o entendimento de muitas pessoas que trabalham com habitação. Agora, você imagina a pessoa que não está afeta a essa área. Sem dúvida. E o pessoal não aceitou essa proposta de vocês? Não, não aceitou. Isso é Ministério das Cidades, que é o gestor do programa. Exatamente. A Caixa executa... A Caixa executa o programa. Em outras palavras, a Caixa cumpre ordens. Tá certo. Falar um pouquinho dos próximos condomínios, loteamentos que serão entregues. Temos 2, me parece, Solidariedade e Fraternidade. O senhor tem os prazos já de sorteio, inscrição encerrada, não tem mais... O período do recadastramento já passou, nós estamos chamando alguns casos em que merece um estudo mais apurado e estamos verificando, mas não existe mais condições de alguém fazer o seu recadastramento agora. Dois. Então, esse está encerrado, para nenhum dos dois. São 2 programas distintos. O Solidariedade é o faixa 1, que obrigatoriamente passa pelo sorteio. E o sorteio é importante que a população acompanhe. A partir do dia 20 de março, certamente vamos divulgar o sorteio. No máximo entre o dia 20 e o dia 28, que é o período que queremos fazer o sorteio. Porque as casas já estão programadas para serem entregues no mês de agosto. Já o Fraternidade é uma modalidade diferente. É um modelo que nós criamos em Rio Preto. O processo é ao contrário do Minha Casa Minha Vida. O Solidariedade primeiro analisa a situação do candidato, verifica, ele enquadrou, ele já assina o contrato. Se no dia posterior ele teve alguma promoção, é isso que facilita, isso não implica nenhuma penalidade, ao contrário do Solidariedade. A pessoa que fez o recadastramento, se ele está com a renda de 1.590, certamente nesse transcurso ele pode ter algum aumento. O próprio reajuste de inflação ali. Exatamente, o próprio reajuste. É uma coisa absurda também, né? Nesse aumento, ele já fica desenquadrado. Então, essa decepção, a pessoa acaba trazendo para nós. A pessoa vai, reclama e realmente, dentro de uma lógica, é de difícil entendimento. Pô, eu fiz, agora já não, podia, não posso mais. Agora, o Fraternidade já é mais simples, porque você assina o contrato antes. Então, a pessoa pode ganhar na loteria, pode ter N promoções. Não implica em nenhum problema para o andamento do processo. E qual que é o critério para essa fila de quem que vai assinar primeiro no Fraternidade? Por ordem de chegada. Esse ordem de chegada seria em tese, tá? Porque são atendidas mais ou menos uma bateria de pessoas atendendo, e suponhamos que eu cheguei primeiro que você, mas de repente a apresentação da minha documentação ficou faltando alguma coisa. Então o sistema fecha. Aí você vai buscar o documento, mas o processo vai continuando. Então a tela para ali e cancela tudo, porque não tem como fazer reserva.
Então, em tese, é pela chegada, por isso que deu aquele público. No primeiro dia, nós esperávamos em torno de 1.500 pessoas, deu 5.491. E nós fizemos o agendamento, né? E foi um critério também, um sistema que nós lançamos no aqui em Rio Preto, que muitas outras cidades copiaram, que evita a pessoa ficar muito tempo na fila. Agora, no caso do Solidariedade, a gente depende diretamente do sistema da Caixa. Teve dias da gente sair lá 15 para meia-noite. Quantas casas os dois? São 1.300 no Solidariedade e no Fraternidade 1.499. Vamos chegar nas 10 mil casas que o prefeito Valdomiro tanto falava? Olha, nós estamos já com 9.260. Existem alguns projetos que estão em análise. O que acontece? O governo, ele tinha marcado, tinha anunciado, através do ministro Kassab, inclusive com a mega festa, o lançamento para dia 10 de setembro. Passou para outubro e foi indo, e até hoje não foi lançado a fase 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, os projetos estão em andamento, mas nós dependemos dessa autorização. O governo está segurando, Tá. fechou o cofre, né? Esse do Fraternidade, então, está fechado. Os contemplados já estão, já Esses sabem, aí já está... estão designados. E esse é um ponto, vamos dizer, nobre da cidade, que é próximo ali ao Vila Conte, né? Ali é a Zona Sul. Inclusive, a gente tinha expectativa de fazer mais 1.500 ali, mas, de repente, inflacionou demais. Então, sorte de quem pegou. Ele vai comprar uma casa num lugar privilegiado pelo valor inferior ao terreno. Então, este foi um negócio que não vai aparecer outro tão cedo. E esse é financiamento também? Esse é financiamento. Pela Caixa? Pela Caixa. Mas o valor é maior que o faixa 1, claro. Na realidade, o faixa 1, os valores para esse faixa 1 que nós estamos fazendo, porque o próximo já vai ter um aumento, mas ainda por solidariedade. O mínimo é 25%, o máximo 80%, ou 5% da renda apresentada. Já o Fraternidade, ele varia de 400 a 600, dependendo de cada situação. Porque tem uma regra do Fundo de Garantia, por exemplo, eu e você podemos trabalhar no mesmo emprego, ganhar o mesmo salário, só que eu posso ter mais de 3 anos de Fundo de Garantia, você ter menos. Eu vou ter um subsídio de 17.999. Então, isso implica no impacto da prestação e da entrada. Isso gerou também alguma confusão no entendimento desse processo. E esse Fraternidade também vale essa regra, que não pode vender, não pode alugar? Não, o ou esse Fraternidade já é um financiamento. O imóvel já é da pessoa mesmo? Se eventualmente a pessoa quiser, inclusive, transferir, ele pode ir na Caixa com o interessado e fazer a transferência desde que a pessoa atenda os requisitos de renda e cadastro. Sobre esse faixa 1, o senhor passou um dado também bastante assustador da inadimplência, né? O pessoal não paga as parcelas. O faixa 1, a gente tem percebido, em que pese o valor ser pequeno, que a maior parte das pessoas saíram de um aluguel, como eu disse anteriormente, hoje na faixa de 500 a 700 reais, tem pessoas que têm uma prestação de 25 reais e não paga. E tem uns que lutam, colocam a prestação em primeiro lugar. Eu acho que é outra medida que precisa ser tomada também, para a pessoa colocar o imóvel em primeiro lugar e depois outras necessidades. A gente sabe, todo mundo quer ter um sonho em ter o carro, mas pesar qual que é mais importante, o carro ou a casa? E o carro vai te dar despesa do combustível, né? Porque os recursos do faixa 1 praticamente estão esgotados. Tanto é que, para viabilizar o Solidariedade, nós tivemos que contar com a ajuda do governo do Estado, que, através da Secretaria de Habitação, fez um aporte de 15 milhões. E eu creio que os recursos já estão exauridos. Se eventualmente sair mais alguma coisa, vai ser num número muito pequeno. Tanto é que a presidente já anunciou, a coisa de uns 15 dias atrás, que dos 3 milhões de casas anunciadas, 1 milhão já não será possível. Então serão 2 milhões. É significativo. A gente só tem o receio de que esse 1 milhão não afete o faixa 1.
O senhor até disse que os próximos devem ser financiados pelo FGTS, não Pelo mais FGTS. recursos do governo, né? Tá certo, gente. Esse é o José Antônio Basílio, presidente da Encop. Basílio, só para a gente finalizar, mudar um pouquinho de assunto, falar de política, o senhor é filiado ao PSB do prefeito Valdomiro Lopes, e comentário que o senhor será candidato a vereador. O que tem de verdade nisso? Olha, a intenção é essa, mas a vida nos mostra que as coisas têm que aparecer no momento certo. Então, se você perguntar meu desejo, eu digo que sim, mas eu tenho algumas etapas ainda para vencer, para poder definir. Tá certo. Muito obrigado, Basílio. Lembrando, fique atento, então, 20 a 28 de março, sorteio... Exatamente, o sorteio... do Solidariedade, né? Solidariedade. Basílio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima semana.